Olá, olá pessoal! Vamos resolver algumas questões de geometria analítica, tá? A primeira questão é dada a equação de uma hipérbole e pede-se as coordenadas de seus focos. Então aqui está a equação da hipérbole, né? Obviamente ela não está na forma reduzida, uma vez que aparece o termo x vezes y. Já está sendo afirmado que trata-se de uma hipérbole. O que nós devemos fazer é efetuar uma mudança de coordenadas, primeiro para eliminar esse termo x vezes y. Ou seja, nesse caso, sabemos que é necessário efetuar uma rotação. Trata-se do caso mais simples de rotação, porque os coeficientes do termo x² e do termo y² são iguais. Os coeficientes são esses números que multiplicam o termo x² e y². Observe que aqui, na verdade, tem 1 vezes x² e 1 vezes y². Quando o coeficiente é 1, você não representa o coeficiente. Portanto, como nós denotamos o coeficiente de x² como sendo a, representa nesse caso exatamente esse número que multiplica x², né? Nesse exemplo, o a é igual a 1 e o b também é igual a 1, onde b é o coeficiente do termo y². Toda vez que a é igual a b, ou seja, que os coeficientes de x² e y² são iguais, você consegue eliminar o termo x vezes y na equação, efetuando uma rotação de um ângulo de 45 graus. A equação, no caso de rotação, ou as equações de mudança de coordenadas, são dadas por este sistema de duas equações, onde a nova variável x' e a nova variável y' se relaciona com as variáveis x e y por meio dessas expressões, ou seja, x e y, que são as coordenadas originais, são dadas por o x é igual a x' cosseno θ menos y' seno θ, enquanto que o y é igual a x' seno θ mais y' cosseno θ, onde θ, nesse caso, é igual a 45 graus, conforme a teoria que estudamos. Pelo fato de A ser igual a B, o ângulo de rotação é 45 graus. De fato, sabemos que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que também pode ser escrito como sendo 1 sobre raiz de 2. E o cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Então, tanto o cosseno como o seno de 45 são iguais a 1 sobre raiz quadrada de 2. Portanto, como os valores são iguais, eu posso colocá-los em evidência. Eu posso fatorar cosseno e seno, que tem o mesmo valor nesse caso, pois o ângulo é 45 graus, e coloco em evidência 1 sobre raiz de 2, que é o cosseno de 45, que é igual a seno de 45, vezes, no caso aqui, x' menos y', e no caso da variável y, 1 sobre raiz de 2 vezes x' mais y'. O próximo passo é fazer a troca de variável, ou seja, onde tem x, eu coloco essa expressão envolvendo x' e y', e onde tem y, eu coloco a expressão que determina a relação entre y e x' e y'. Fazendo essa mudança de variáveis, nós encontramos a seguinte expressão. O x², quando eu elevo ao quadrado a expressão de x, obviamente aparece 1/2, que é igual a 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui está 1/2 e multiplicado por x' menos y' ao quadrado. Quando calculamos o y ao quadrado, aparece 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, que é 1/2, vezes x' mais y' elevado ao quadrado, mais 4 vezes x' vezes y',
quando eu multiplico, x vezes y, né? Quando multiplicamos a expressão dx pela expressão dy, novamente aparece 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, que é 1 meio, vezes x' menos y' vezes x' mais y'. E tudo isso tem que ser igual a 3. Desenvolvendo essa expressão, notamos que aparece o termo 2x' y' e menos 2x' y' que se cancelam. Simplificando a expressão obtida, encontramos o seguinte: x' ao quadrado menos y' ao quadrado sobre 3 igual a 1. Portanto, perceba que essa equação é a equação reduzida de uma hipérbole. É a equação tipo 1, pois ela é positiva na variável x' ao quadrado e negativa na variável x' ao quadrado, ou seja, o eixo real está sobre o eixo do x'. O coeficiente a, que é o semi-eixo maior, o semi-eixo real, o valor de a, o a ao quadrado é o denominador de x' ao quadrado, ou seja, a ao quadrado é igual a 1. E b ao quadrado é 3, que é o denominador de y' ao quadrado. Então, a é igual a 1 e b é raiz de 3, portanto, c é igual a 2, utilizando a expressão que relaciona a, b e c. Como a equação é do tipo 1, os focos f1 e f2 estão sobre o eixo x', portanto, o y', a ordenada y' dos focos é igual a 0, enquanto que a abscissa x' vai ser menos c e mais c, ou seja, menos 2 e mais 2. Bom, agora eu tenho que transformar as coordenadas dos focos que eu encontrei no sistema x', y' para os seus valores no sistema x, y. E as equações que fazem essa mudança de coordenadas são exatamente essas aqui, ó. X igual a x' cosseno menos y' seno e y igual a x' seno mais y' cosseno. Portanto, como o x' de f1 é menos 2 e y' é 0, o x de f1 vai ser menos raiz de 2 e o y de f1 também é menos raiz de 2. Por outro lado, como a abscissa x' de f2 é 2 e a ordenada y' de f2 é 0, o f2 vai ter a abscissa x igual a raiz de 2 e a ordenada y também igual a raiz de 2. Portanto, aqui estão as coordenadas dos focos f1 e f2. f1 menos raiz de 2 menos raiz de 2 e f2 raiz de 2 raiz de 2. A próxima questão trata-se de determinar as equações de uma parábola a partir de alguns elementos geométricos. Nesse caso, são dados os vértices da parábola, o vértice da parábola e a diretriz. Bom, a diretriz é a reta de equação y igual a 0. Y igual a 0 é exatamente o eixo x. Então, a diretriz da parábola é o eixo x. E o vértice é o ponto menos 1, 2. Ó, menos 1, 2 é exatamente esse ponto aqui, que é o vértice. Como a diretriz é uma reta horizontal, o eixo é uma reta vertical, passando pelo vértice. Ou seja, essa parábola não tem rotação. Ela tem apenas o vértice transladado. O vértice está fora da origem. Uma forma de encontrar a equação dessa parábola, usando translação, é definido um sistema de coordenadas auxiliar, que é o sistema x', y', cuja origem é exatamente o vértice da parábola, ou seja, esse ponto aqui que eu chamo de O1, que é a nova origem. Tá? Nesse caso, como a parábola ela se curva em direção ao foco, ela tem concavidade para cima. Ou seja, nas variáveis x', y', essa parábola ela é do tipo 1, ela é quadrada em x', ou seja, a equação dela é y' igual a vezes x' ao quadrado, onde o a, que é o coeficiente que aparece aqui, é 1 sobre 2p, onde p é o parâmetro. O a é positivo, porque a concavidade é para cima. E o parâmetro, lembrando que
o valor do parâmetro é exatamente a distância entre o foco e a diretriz. Por outro lado, também posso calcular o parâmetro sabendo que o vértice é o ponto médio desse segmento. Portanto, a distância entre o vértice e a diretriz é P sobre 2. E essa distância, nesse caso, é 2. Você pode calcular a distância usando a fórmula de distância aprendida na unidade anterior ou diretamente pelo gráfico. A distância aqui, ó, são 2 unidades. Portanto, P sobre 2 é 2 e P é igual a 4, e dessa forma a equação reduzida da parábola é y' igual x' ao quadrado sobre 8. Então a parábola tem vértice nesse ponto, que é a nova origem, que é o ponto menos 1, 2, correto? A nova origem é o ponto menos 1, 2. E observe que quando o x' é igual a 4 ou menos 4, 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 8 dá 2. Então, o foco, a parábola, no caso, ela passa pelos seguintes pontos. X' é igual a 4. X' é medida em relação ao vértice que está na origem ao 1. Então, x' igual a 4. 1, 2, 3, 4. Y' vai ser 2. 1, 2. Então, a parábola passa por esse ponto, passa pelo vértice e também passa pelo ponto x' é igual a menos 4 e y' é igual a 2. Então, menos 4, 1, 2, 3, 4 e 2, 1, 2. Então, passa por esses 3 pontos. Então, aqui está um esboço da parábola. Pois bem, vamos continuar aqui nosso estudo. As equações de mudança de coordenadas, como eu tenho a equação no sistema x', y', eu preciso encontrar a equação no sistema xy, mas esses dois sistemas estão relacionados por uma translação, ou seja, x' é igual a x menos h e y' igual a y menos k, onde h e k são as coordenadas do vértice, que é a nova origem, ou 1. H é igual à abscissa do vértice, que é menos 1, e k é a ordenada, que é 2. Portanto, as equações de mudança de coordenadas ficam x' igual a x mais 1 e y' igual a y menos 2. Quando eu faço a substituição dessas equações aqui, eu encontro a equação da parábola, que é, no caso, x ao quadrado menos 2x menos 8y mais 18 igual a 0. Próxima questão. Determine os focos da hipérbole de equação dada por x² menos 2y² menos 2x menos 4y igual a 3. Nesse caso, não apresenta o termo x vezes y. A equação, observe que a equação tem o termo quadrado e o termo linear. Termo quadrado e termo linear, isso significa que é necessário completar quadrados. Então, eu devo agrupar as variáveis x e as variáveis y, tomando cuidado de colocar em evidência, ou seja, fatorar o coeficiente do termo dominante. O coeficiente do termo dominante, no caso da variável x, é 1. Então, não tenho o que fazer, está tudo certinho. Já no caso da variável y, o coeficiente do termo dominante é menos 2. Portanto, eu coloco aqui menos 2 em evidência e, entre parênteses, fica y² mais 2y. E tudo isso igual a 3. Agora completamos os quadrados, né? Aqui no caso da variável x, eu só preciso somar e subtrair a constante adequada. Essa constante, como é que a gente encontra? A gente pega o coeficiente do termo que multiplica a variável linear, ou seja, o menos 2 que multiplica x, né? Então, eu pego essa constante, menos 2, divido por 2, dá menos 1, elevo ao quadrado, dá 1. Eu devo somar 1 e subtrair 1. Eu somo 1, fecho o parênteses e fora do parênteses subtrai 1. No caso aqui, y² mais 2y, o coeficiente que multiplica o termo linear é 2. Dividido por 2 dá 1. Então, eu elevo ao quadrado, eu somo 1 e subtraio 1. Então, eu somo 1, o procedimento é o mesmo. Ao somar
a constante adequada, eu fecho o parênteses e fora do parênteses eu subtraio 1. Então, esses parênteses agora, perceba que aqui eu obtenho o x menos 1 ao quadrado e aqui eu obtenho o y mais 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado, aqui aparece o menos 1, e aqui está tudo multiplicado por menos 2, então fica menos 2 vezes y mais 1 ao quadrado, e menos 2 vezes menos 1, que é 2. Tudo isso aqui é igual a 3. Então, temos x menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes y mais 1 ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, 2 menos 1 é 1. Quando eu passo esse 1 para o outro lado, fica 3 menos 1, 2. Então, eu devo dividir toda a equação por 2. Quando eu divido a equação por 2, eu obtenho x menos 1 ao quadrado, dividido por 2, menos y mais 1 ao quadrado, igual a 1. Aqui, eu já identifico as novas variáveis, onde a equação fica reduzida, né? x1 igual a x menos 1 e y1 igual a y mais 1. Nessas novas variáveis x1 e y1, a equação fica na forma reduzida. E o a ao quadrado, a equação é tipo 1, porque ela é positiva na variável x1 aqui, né? Então, o coeficiente aqui embaixo é o a ao quadrado é 2 e o b ao quadrado é 1. A é raiz de 2 e o b é 1, portanto, c ao quadrado é 3, ou seja, c é raiz de 3. Então, o sistema x1 e y1, os focos são x1 igual a menos raiz de 3, y igual a 0. E o F2, x1 igual a raiz de 3, y igual a 0. Encontrei F1 e F2. Traduzindo essas coordenadas para o sistema x e y, usando as equações de mudança de coordenadas, o x é x1 mais 1 e o y é y1 menos 1. Eu tenho, finalmente, as coordenadas dos focos F1 e F2 no sistema x e y. F1 é igual a 1 menos raiz de 3, menos 1. E o F2 tem a abscissa 1 mais raiz de 3 e ordenada menos 1. E o problema fica concluído. Bom, questão 4. Efetua-se uma translação de eixos de modo que a nova origem seja o ponto O1, menos 2, 1. Em seguida, faz-se uma rotação de um ângulo de π sobre 4 radianos, no sentido anti-horário, de modo a obtermos o novo sistema x2, y2, onde a origem é fixa, que o O1 é igual ao 2. Dada a equação da reta y2 igual a 2x2 menos 3 sobre raiz de 2, determina as equações da reta R em relação ao sistema x1, y1 e xy. A equação da reta R naturalmente está dada nas variáveis x2 e y2. E eu quero a equação nas variáveis xy e x1 e y1. Portanto, a solução, eu preciso fazer a rotação e a translação, correto? Bem, O1 é o ponto menos 2, 1. Então, aqui eu tenho o H é menos 2 e o K é 1. Eu tenho que x1 é igual a x2 mais H, e x1 igual a x2 menos H, e y igual a x1 é igual a x menos H, y1 é igual a y menos k. Como h é menos 2 e k é 1, x1 é igual a x mais 2, y1 é igual a y menos 1. E a relação entre x2, y2 e x1 e y1 é por meio de uma rotação de um ângulo de 45 graus. Então, x2 é x1 cosseno θ mais y seno θ, e y2 é menos x1 seno θ mais y1 cosseno θ, onde cosseno θ e seno θ são iguais a 1 sobre raiz de 2. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui a equação que relaciona x2 e y2 com x1 e y1. Eu faço uso dessas equações para substituir esse x2 e o y2 aqui. Quando eu faço essa substituição, eu encontro as coordenadas da reta
a equação da reta R nas variáveis x1 e y1. E a equação é y1 igual a menos 3x1 mais 3. Essa é a equação da reta nas variáveis x1 e y1. Ok? Maravilha. Agora, eu encontro a equação da reta nas coordenadas x, y, fazendo a translação. O x1 é x mais 2, y1 é y menos 1. Substituindo essa expressão x1 e y1 aqui, em termos de x e y, eu encontro que a equação da reta é y igual a menos 3x menos 2. Essa é a equação da reta R em relação ao sistema x e y. Um exercício interessante em qualquer uma dessas questões é você fazer o gráfico, tá? Fazer, por exemplo, o gráfico da reta, desenhar o sistema x1, y1, x2, y2 e verificar que a equação da reta pode ser também obtida diretamente pelos gráficos e vocês vão encontrar uma consistência entre o resultado algébrico que encontramos aqui e o resultado geométrico que você encontra fazendo o desenho dos gráficos. Fica um exercício interessante. A mesma coisa aqui, ó, você pode fazer o desenho da hipérbole, nesse caso aqui, ó, não é? Fazendo o uso do sistema auxiliar, o sistema transladado x1 e y1, onde a equação da hipérbole fica reduzida. Você faz o gráfico da hipérbole no sistema x1 e y1 e verifica novamente a consistência entre a abordagem algébrica que nós descrevemos aqui e o gráfico que você pode usar para estudar geometricamente esse resultado. Aqui eu já fiz isso, tá? Está aqui o gráfico, na questão 2. E na questão 1 também fica o convite para você fazer o gráfico, tá? E entender um pouco da parte geométrica, comparando com o resultado algébrico que encontramos aqui. Então, é isso. Obrigado.